Carnaval festeja-se em Portugal? Foram os portugueses que levaram o Carnaval para o Brasil? Estas são duas perguntas que eu tenho ouvido bastantes vezes desde que comecei a ensinar português como língua estrangeira. E a resposta às duas perguntas é sim. Queres saber mais? Então, fica por aí. Se ainda não me conheces, sou a Inês, sou professora de português e de música e neste vídeo vou contar-te tudo sobre o Carnaval em Portugal. Começamos com uma breve contextualização histórica. Portugal é um país culturalmente cristão católico e o que é que isso significa? Significa que a maior parte das pessoas hoje em dia não vai à igreja, mas esta religião continua a fazer-se sentir em vários aspectos da vida cotidiana, como as festividades e até mesmo os dias da semana, por exemplo. E agora, tu se calhar estás a pensar qualquer coisa como, então, mas o que é que isso tem a ver com o Carnaval? Aí é que está, tem tudo a ver. E porquê? Repara bem, o Carnaval acontece sempre a uma terça-feira e o dia seguinte, que é chamado de Quarta-feira de Cinzas, marca o início da Quaresma, que é exatamente um período de 40 dias antes da Semana da Páscoa. Não confundir com o jogador, ok? E se reparares bem, a data do Carnaval é sempre diferente a cada ano. E porquê? Porque a data do Carnaval está exatamente dependente da data da Páscoa, que é definida a cada ano de acordo com o calendário lunar. A Páscoa é uma data de grande importância para os cristãos, porque aquilo que é celebrado é exatamente a morte e ressurreição de Jesus Cristo e os 40 dias da Quaresma são relativos aos 40 dias que Jesus Cristo passou no deserto e em que foi tentado pelo demónio. E de acordo com as convenções da Igreja Católica, esse deve ser um período de frugalidade e reflexão. A origem do nome Carnaval gera alguma discussão, mas as hipóteses mais prováveis apontam para retirar a carne ou adeus à carne, como o significado original, o que faz todo o sentido se pensarmos que é exatamente o último dia antes da Quaresma, portanto, o último dia em que as pessoas podem comer, beber à vontade, serem quem quiserem, e é exatamente por isso que muitas pessoas se mascaram, sobretudo as crianças. Entretanto, é muito interessante verificar que o Carnaval tem origem em festividades pagãs tão antigas como as chaceias da Babilónia, também as Saturnálias romanas, e o Carnaval também se festejava na Grécia Antiga e no Egito. Nessas festas, as pessoas passavam os dias em banquetes, em festas, mascaravam-se e havia também uma coisa muito interessante que era a subversão dos papéis sociais, em que, por exemplo, o escravo assumia o papel do senhor e vice-versa. Interessante, não é? Então, e como é que o Carnaval passou de ser uma festividade pagã para ser uma festividade católica? Muito simples. Para se conseguir implantar, a Igreja Católica absorveu as festividades pagãs não só a nível de datas, como também de características. E assim, a Igreja Católica ressignificou o Carnaval como o fim do tempo em que se podia festejar para passar a um período de reflexão. Entretanto, durante o período colonial, o Carnaval foi levado para o Brasil pelos portugueses e lá teve a sua evolução devido às circunstâncias da própria sociedade do Brasil e tornou-se na grande festa que acontece todos os anos no Brasil, com especial destaque para o Rio de Janeiro, onde esta festa assume proporções realmente colossais. Se não sabes do que é que eu estou a falar, vou deixar na descrição um vídeo para tu veres um pouco, para perceberes o que é que eu estou a dizer. Entretanto, é interessante referir que em Portugal, muitas das localidades que têm os carnavais mais famosos de Portugal são localidades que adotaram um pouco as características do Carnaval do Rio. É o caso de cidades como Lolé, Amealhada, Ovar e também Sesimbra, que apesar de manterem tradições mais tipicamente portuguesas, absorveram um pouco esse espírito do Carnaval carioca. Mas em duas localidades portuguesas conseguimos encontrar celebrações do Carnaval que vão mais de encontro às tradições portuguesas. São exatamente os casos de Podense
e Torres Vedras. E é exatamente sobre isto que eu vos quero falar neste vídeo. No caso de Podense, o grande destaque vai para os caretos, que são homens e rapazes vestidos com fatos coloridos de franjas de lã, máscara de couro ou de metal, com o nariz bicudo e chocalhos à cintura. E que andam pelas ruas a correr, a saltar e a brincar com as pessoas, sobretudo com as raparigas. E porquê? Porque a tradição dos caretos é exatamente ligada à fertilidade e às colheitas, celebra-se o fim do inverno e o início da primavera. Portanto, os caretos saem à rua não só durante o carnaval, mas também durante aquelas que são chamadas de festas dos rapazes, que acontecem no fim de dezembro, não só em Podense, mas um pouco por todo o Nordeste transmontano. De resto, a importância dos caretos é tão grande que esta manifestação cultural foi reconhecida como Património Imaterial da Humanidade pela Unesco em 2019. Entretanto, é de salientar que não é só no Nordeste transmontano ou em Trás-os-Montes que existe a tradição das máscaras. Na verdade, isto é algo universal. E se não acreditam em mim, olhem bem para o cenário que está atrás de mim. Vocês podem ver máscaras um pouco de todo o mundo. E só para vocês terem uma breve ideia, eu vou deixar na descrição um vídeo curto que fiz em setembro, que foi de um desfile que houve em Lisboa, da Máscara Ibérica, em que participaram pessoas essencialmente vindas de Portugal e também de Espanha. E nesse vídeo curto vocês podem ter uma ideia da diversidade que existe só na Península Ibérica. Para além dos caretos e dos concertos, o Carnaval de Podense tem outros momentos mais tradicionais e muito engraçados, como por exemplo os casamentos a fingir, em que são anunciados os casamentos entre solteiros da terra, mas que são pessoas que não têm nada a ver uma com a outra. Também o desfile, que conta com a participação não só dos caretos, mas também com grupos musicais que normalmente são constituídos por percussão e gaita de foles. E finalmente a queima do entrudo, que é representado por um boneco gigante, por um careto gigante feito de palha, ao qual é pegado fogo. Por falar em entrudo, é interessante verificar que entrudo é exatamente outra palavra para carnaval, sendo esta de origem mais antiga, porque o significado desta expressão é exatamente entrada, referindo a entrada no tal período de reflexão que é previsto para a Quaresma. Se queres ficar a conhecer mais sobre o Carnaval de Podense, eu vou deixar links na descrição do vídeo para sites e também para vídeos. Entretanto, bem mais a sul, em Torres Vedras, festeja-se aquele que é referido como o Carnaval mais português de Portugal. Da maneira como o conhecemos agora, o Carnaval de Torres Vedras começou a surgir durante o século XX e já nessa altura tinha a característica de sátira social que lhe conhecemos nos dias de hoje. Também logo desde essa altura começaram a surgir as tradições mais urbanas, como os carros alegóricos, o desfile, as batalhas de flores e os reis de carnaval, que é algo que veio por influência italiana e francesa. Lembrem-se que em Veneza também se festeja um dos carnavais mais famosos de todo o mundo. Entretanto, também se mantiveram algumas tradições mais antigas e rurais, como a queima do entrudo e também as matrafonas, que são exatamente homens vestidos de mulheres, que poderá estar ligado à subversão dos papéis sociais que já acontecia desde o início dos tempos do Carnaval. Mais tarde, durante os anos 30, surgiu a tradição dos chamados cabeçudos. E o que são cabeçudos? Bom, no português, a palavra cabeçudo refere a uma pessoa que tem uma cabeça muito grande. No caso do Carnaval de Torres Vedras, cabeçudos são exatamente cabeças muito grandes que são feitas de pasta de papel. E os cabeçudos, em conjunto com os gigantones, que são figuras de quase 4 metros, que também são semelhantes aos cabeçudos, e os cabeçudos, em conjunto com os gigantones, dançam de maneira desajeitada
rodando os braços de uma maneira que provoca o riso. Já durante os anos 60 surge a tradição dos Zés Pereiras, no Carnaval de Torres Vedras. E o que são Zés Pereiras? São grupos de percussão, portanto, normalmente caixas e bombos, que são muitas vezes acompanhados por gaitas de foles também, ou outros instrumentos, e são uma tradição típica do Minho. Portanto, podemos ver aqui algo em comum com os festejos em Podense e em Trás-os-Montes no geral, em termos de acompanhamento de instrumentos. E sendo o Carnaval uma festa de toda a gente e para toda a gente, é também interessante observar que em Torres Vedras, as pessoas populares que, portanto, não fazem parte de nenhum grupo oficialmente, podem também juntar-se ao cortejo, ficando nos espaços que ficam entre os vários grupos oficiais. Se ficaste curioso, vou deixar também na descrição links de sites e vídeos que podes ver para teres uma noção de como é que se festeja o Carnaval também em Torres Vedras. Diverte e até à próxima. Tchau!